Continuamos a nossa série Encontros com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um encontro de um jovem rico. Jesus e o jovem rico. Eu quero convidar você a pegar a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Estamos nessa série Encontros com Jesus, falando de pessoas que tiveram um encontro e as suas vidas foram mudadas, foram transformadas. A primeira semana da série nós falamos de uma mulher que sofria de uma hemorragia. Aquela mulher, ela era considerada impura porque do seu corpo jorrava sangue. Mas certo dia ela teve um encontro com Jesus e ali foi curada, totalmente curada. Na semana passada, na segunda semana, falamos de Jairo e a sua filha de 12 anos, um pai desesperado, um pai que buscava ajuda para sua filha. E Jesus disse para ele: Não temas, crê somente. E Jesus foi até a casa dele e lá disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E aquela menina voltou à vida. Uma linda história, um lindo encontro com Jesus. E hoje, avançando em nossa série, vamos falar do nosso jovem rico. Essa passagem que está registrada nos evangelhos sinóticos, de um dia que um jovem, um homem que era rico, se encontrou com Jesus. Vamos conhecer o nosso personagem. Ele era jovem. Mateus 19:20 diz que replicou-lhe o jovem. Dentre os evangelhos sinóticos, Mateus cita que ele era jovem. Lucas e Marcos falam que era um homem e Mateus fala que era jovem. Interessante, que temos aqui uma pessoa na flor da idade, com uma vida pela frente. Talvez aqui na faixa dos seus 20, 30 anos, podendo ter saúde, ter vigor, ter sonhos e energia para buscar realizá-los. Então, falamos hoje de um encontro de um jovem com Jesus. Talvez você que me ouve é jovem, tem tantos sonhos, tem tantos projetos. Quero dizer para você, jovem, que essa mensagem pode também falar muito ao seu coração, como a todos que nos assistem, a todas as idades. Segunda coisa que a gente aprende aqui na passagem de hoje, no texto de hoje, além de ser jovem, ele era rico. Agora sim, Marcos 10:22 fala que ele, porém, contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja que Marcos fala que ele era dono de muitas propriedades. Lucas 18:23 fala que ele era riquíssimo, ou seja, ele tinha muitos bens, possivelmente nasceu num berço de ouro, ele poderia ter joias, dinheiro. Eu fico imaginando esse jovem, se fosse nos dias de hoje, chegando em Jesus num carro importado, talvez numa BMW, talvez num Porsche, talvez com um celular de última geração, uma roupa de marca, chegando em Jesus, cheio de estilo,
cheio de pompa, representando ali um relógio de ouro seu pulso, né? Marcas pelo seu corpo. Então, esse jovem diz que ele tinha condições financeiras, né? Era uma pessoa abastada, uma pessoa talvez de muitos bens. Mas não fala só isso, vamos conhecer mais. Fala que esse jovem se destacava. Lucas 18:18 fala que esse era um homem de posição. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocês estão percebendo que eu estou usando os 3 evangelhos, né? A mesma história ela é registrada nos 3 evangelhos, então eu estou usando um pouquinho de cada. Aqui eu estou em Lucas agora, 18:18. Ele tinha uma posição, né? Ou seja, ele tinha um status. Ele era uma pessoa bem vista na sociedade da sua época, talvez um empresário, dono de um empreendimento, talvez era influente. Pessoas queriam estar perto dele, queriam ser seu amigo, né? Pessoa que tinha prestígio, tinha reputação na cidade dele, na sua época, entre os seus pares. O que mais? Vamos conhecer mais. Ele tinha virtudes morais. Voltando para Marcos 10:19. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Né? Então, esse jovem, né, já falamos aí que ele era rico, que ele era jovem, que ele se destacava e também que ele tinha virtudes. Né? Quando ele olhava no espelho, ele dizia: eu sou um bom homem, eu sou um bom cidadão. Né? Ele se considerava, ele era aquele moço chamado certinho, o bom moço. Né? Ele honrava os mandamentos, não matarás, ele nunca matou ninguém, né? Não vivia talvez em orgias, em bebedeiras, em farras, nunca tinha adulterado, não tinha furtado a ninguém, nem dado falso testemunho, ou seja, ele tinha uma boa fama, padrões rígidos de moral, né? Tinha uma conduta, vamos dizer que era um jovem que a maioria das mães gostaria de ter como seu genro. Era um bom partido, né? Então esse jovem tinha padrões morais elevados também. O que mais? Ele buscou a pessoa certa, né? Marcos 10:17 diz que, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, né? Aqui podemos falar um jovem, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele buscou a pessoa certa, né? Ele buscou Jesus Cristo. Ele tinha ouvido falar de Jesus, né? A fama de Jesus havia se espalhado e possivelmente ele tinha um vazio, né? Esse jovem tinha um vazio interior, tinha um buraco em sua alma. Talvez ele tinha tudo que ele poderia ter financeiramente, mas assim havia um vazio, né? No seu coração que talvez o dinheiro não poderia suprir. E ele vai até Jesus e diz a Bíblia que ele se ajoelha, né? Ajoelhando-se, né? Ele tem assim um desejo de preencher aquele vazio da alma, né? Que a gente sabe que só Deus ocupa esse lugar, né? Já disse a Blaise Pascal, né? Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Então esse vazio, né, que nada preenche, é um vazio só Deus pode preencher. E conhecendo ainda a história desse nosso personagem de hoje, diz que ele foi amado por Jesus, né? O versículo 21 de Marcos fala: Jesus fitando-o amou. Olha que coisa bonita, né? Jesus amou aquele jovem. Jesus olhou para aquele jovem e amou ele, simplesmente o amou. Teve compaixão dele, né? Teve amor por ele, ele se importou com aquele jovem, olhou com olhos de amor, fitando-o, o amou, né? Agora, gente, tudo parece tão bonito nessa história, né, que eu estou contando para vocês, mas ela é uma triste história, tá? De todas as pessoas que vieram até Jesus Cristo, né, nossa série Encontros com Jesus, esse foi única pessoa, o único homem, o único jovem que saiu pior. Ele saiu pior do que chegou. Não por Jesus,
mas pela sua decisão. Jesus o amou, Jesus o ouviu, Jesus o aconselhou, mas mesmo ele ter vindo ou ter ido à pessoa certa, mesmo por ele ter abordado o tema certo, mesmo por ele ter recebido uma resposta certa, ele tomou a decisão errada, né? Ele saiu triste, diz a Bíblia, saiu triste, tomou a decisão errada, não quis ouvir as palavras de Jesus. E nós vamos ver então como esse jovem, por que esse jovem reagiu assim dessa maneira tão negativa. Primeiro, porque ele estava enganado a respeito da salvação. Veja bem, Marcos 10:17 diz que, e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que ele pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Ou seja, ele estava enganado, ele achava que ele poderia fazer algo por si mesmo para receber a salvação. Né? E a gente sabe que a salvação ela é uma graça de Deus, é um presente de Deus. Né? O ser humano não pode ser salvo por si mesmo, pelo que ele pode fazer. Né? Tem um texto muito lindo de Efésios 2:8 que fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não consiste naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus fez por nós. Né? Nós não podemos fazer sacrifícios, boas obras, penitências para ser salvo. A gente não precisa decorar uma lista de 10 mandamentos e seguir aqueles 10 mandamentos ao pé da letra para ser salvo, porque a salvação é um presente de Deus, é realizada por Deus, é aplicada por Deus, é garantida por Deus e para que a glória seja só de Deus. Então esse jovem estava errado. Ele estava menosprezando o Cristo, aquele que o salvaria, e colocando-se no lugar de Cristo, que ele poderia ser salvo pelos seus próprios méritos, por ele ser um bom moço, por ele ser um bom rapaz, por ele guardar os mandamentos, ou seja, pelos seus esforços próprios, ele poderia ser salvo. Ele achava assim. Né? E a salvação, irmãos, não é pelo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez. Tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso no decorrer da mensagem, para você entender melhor. Às vezes você também tem dúvida. Mas, pastor, então significa que a gente não precisa seguir os mandamentos? Então, eu vou explicar isso para você entender que por mais que você siga os mandamentos, e é nosso dever segui-los, nós não chegaremos à salvação por esses princípios, né? Mas somente pela graça de Deus. Porque senão a gente está colocando os nossos méritos para ser salvo. Né? Senão a gente está colocando as nossas obras para sermos salvos. Ou seja, a salvação seria pelo nosso próprio esforço. E na realidade, por mais que a gente faça tudo o que é certo, ainda nós estamos muito longe de alcançar a graça de Deus. Então, por isso, a salvação é pela graça, não por obra, não porque a gente pode fazer. E sim, devemos fazer boas obras, devemos sim ser bons com o nosso próximo, devemos sim seguir os mandamentos, sejam verticais ou horizontais, mas tudo isso ainda é muito pouco para sermos salvos. Espero que você ainda entenda até o final dessa mensagem sobre esse assunto. Mas vamos avançando aqui. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Vamos entender aqui, ó. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo tenho observado, né? Então esse jovem, deixa eu explicar para você aqui, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Por quê? Porque ele achava que ele estava cumprindo toda a lei. Ele achava que ele era digno de ser salvo pelas suas obras, né? Só que, irmãos, quando Jesus Cristo falou sobre a lei em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele interpretou a lei de forma profunda. Né? Por exemplo, não matarás. Eu nunca matei. Mas Jesus falou assim, ouviste o que foi dito, não matarás, né? Mateus 5, 21. Eu, porém, vos digo, né? Aquele que sem motivo se irar contra seu irmão
e quem proferir um insulto estará sujeito a julgamento, né? Então a gente fala assim, eu nunca matei. Tá, você nunca matou, mas você já não, de algum motivo, de alguma forma, você já não proferiu um insulto? Você já não se irou com alguma pessoa nessa vida? Né? Então, assim, se a gente for observar mesmo a palavra de Deus, nós estamos muito distantes de cumpri-la. Né? Vamos pensar aqui no adultério, aqui fala adultério, né? Nunca, não adulterarás, né? Fala, o jovem fala do mandamento, né? Jesus fala e ele fala que cumpre. Mas olha o que Jesus falou, Mateus 5:27, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então vamos dizer assim, aquele jovem nunca adulterou, né? Mas será que ele não olhou para uma jovem com uma intenção impura? Será que ele já não cobiçou uma mulher que não era a sua esposa, né? Que não era a mulher da sua mocidade? Será que em pensamento? Então, irmãos, veja que o que Jesus está nos falando aqui em Mateus 5, né? Ouviste que foi dito, eu porém vos digo, é que ele está trazendo uma nova aplicação da lei, nos mostrando que por mais que a gente ache um religioso, um bom cristão, a gente às vezes se encaixa no próprio fariseu, né? Que a gente acaba se dizendo que nós podemos cumpri-la a lei e nós somos aptos para a salvação, né? Por nossos méritos, pelas nossas obras. Então, por exemplo, aqui eu queria fazer um teste com você, talvez você fala assim, pastor, mas eu me sinto uma boa pessoa, um bom cristão, uma pessoa de muitos méritos, né? Mas olha aqui, há um princípio na teologia reformada que chama depravação total. E nesse princípio nós aprendemos que todos nós carecemos da graça de Deus. Por mais que nascemos num lar cristão, por mais que somos educados numa boa conduta, numa boa moral, ainda assim nós somos tão pecadores, tão miseráveis diante dos olhos de Deus, né? Então eu faço um teste aqui, por exemplo, com você. Você que talvez já pensou assim, não, eu sou uma boa pessoa, né, moralmente falando. Então pensa aqui comigo se você também não está dentro da classificação de que todos carecemos da graça de Deus. Vou fazer 4 perguntas aqui, 4 testes. Você já pecou por ações? Me responda isso. Você já pecou alguma vez na sua vida por alguma ação? Alguma coisa que você fez, talvez alguma coisa até escondida do seu pai, da sua mãe, na sua infância, na sua adolescência, ou alguma coisa escondida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, que ninguém sabe aquilo que você já fez, escondido muitas vezes, mas Deus sabe, Deus vê, né? E Ele conhece nossas impurezas, a nossa maldade, por mais que nós tentamos assim seguir a lei de Deus, né? Quando eu falo lei, estou colocando as práticas, as boas práticas dos mandamentos, as boas práticas de conduta cristã, de moral. Claro, isso é muito bom, é útil, é necessário, mas ainda assim, irmãos, nós já pecamos em algum momento da nossa vida por alguma ação que nós cometemos. Mas nós não pecamos só por ação. Vamos para a segunda pergunta. Você já pecou por alguma omissão? O que é omissão? Omissão é saber o que deve fazer e não fazer. Quantos de nós, talvez, em algum momento da vida, já não deixamos de fazer o bem? Né? Já não deixamos, às vezes, de ajudar alguém, né? De virar o rosto para um necessitado, né? De calar a voz da consciência que nos pedia para ajudar aquela pessoa, de colocar a mão no nosso bolso e na hora a gente não ter essa coragem de gastar um pouquinho a mais para ajudar o próximo. Quem de nós? Né? Todos temos essas lutas interiores, como Paulo diz, né? A carne quer uma coisa, o espírito quer outra, né? Essa luta espiritual constante que nós vivemos. Terceira pergunta, você já pecou por palavras? Né? Talvez você alguma vez na sua vida já falou um palavrão? Alguma vez na sua vida você já murmurou, reclamou, que sol, que frio, quanta chuva? Você está vendo como nós, assim como o jovem rico, às vezes nos achamos assim tão corretos, tão seguidores, né, do mandamento, e às vezes nós somos tão miseráveis diante da graça de Deus, não é? Então são testes aqui para ver a nossa malignidade que nós temos em nós, né? E a última, se você passou nesses 3 testes, o 4º teste, você já pecou por pensamentos, né?
Você já teve algum pensamento maldoso, maligno? Você já talvez não agiu, não foi uma ação, mas foi um pensamento? Pensamento de cobiça, um pensamento de ódio, um pensamento de... Enfim, irmãos, olha, eu não estou aqui fazendo essa mensagem para culpar você de nada. Só quero mostrar que, assim como aquele jovem rico, muitas vezes nós achamos que nós estamos muito bem com Deus, que nós somos um bom cristão, uma boa cristã, mas olha, nossa miséria é muito grande. Que por mais que cumpramos toda a lei, por mais que sejamos um bom cristão, por mais que nos esforcemos para amar a Deus e ao nosso próximo, como estamos tão distantes de sermos bons, não é? Como estamos tão distantes de cumprirmos a palavra de Deus, por mais que devemos sim, né, nos esforçar. Eu queria até abrir um parênteses aqui, talvez você esteja me julgando mal e achando assim, então pastor, eu posso viver minha vida de qualquer jeito. Não, de maneira nenhuma, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, ele fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aí, né, aquele mais espertinho fala assim, então pastor, vamos pecar bastante, né? Porque vamos farrear bastante, beber bastante, né? Muitas festas, porque onde abundou o pecado, né, superabundou a graça. Aí Paulo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, você não deve brincar com o pecado, tá? Então entenda bem, não estou dizendo aqui que você deve viver uma vida na impureza, na prostituição, né? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que por mais que nós vivamos na palavra de Deus e devemos vivê-la, porque fazemos bem para nós mesmos, né? Porque o que a gente planta, a gente colhe nessa vida. Mas ainda assim, irmãos, estamos tão distantes da salvação, da graça de Deus, porque por mais que cumpramos ou busquemos cumprir os mandamentos, ainda pecamos de vários modelos, por pensamentos, por ações, por palavras e por omissões, tá bom? Então ele estava enganado, né? Enganado a respeito de si mesmo. Mas ele também estava enganado a respeito de Jesus, né? Olha o versículo 17. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Esse jovem, ele achava que Jesus era um bom mestre. Ele não chama Jesus de Salvador, ele não chama Jesus de Senhor, ele chama de bom mestre, de Rabi, ô Rabi. Mas Jesus não era simplesmente um bom mestre, Jesus não é simplesmente um mestre da moral, dos bons ensinos. Não, Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus é Deus, né? Se fez carne, habitou entre nós, né? Ele não veio aqui para ser um professor de boas morais, para ser um espírito evoluído. Não, ele veio para dizer, eu sou antes de Abraão nascer, eu sou, né, o alfa e o ômega, o princípio e fim. Então esse jovem não tinha um entendimento de quem era Jesus. Talvez ele queria um modelo, uma pessoa ali que pudesse ser um conselheiro, que pudesse ser uma pessoa que até mesmo daria boas ideias para os seus negócios alavancarem. Mas não, Jesus ele não é simplesmente essa pessoa que ele queria, ele é muito mais, né? Ele não é somente um bom mestre, ele é o Salvador da humanidade. E por último, né, esse jovem estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Marcos 10, 21 diz, Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, né? Então, concluindo aqui, Jesus, ele vê aquele coração daquele jovem, né? Jesus olha lá no profundo da sua alma e vê que aquele jovem estava muito longe. Ele era muito autossuficiente, ele se sentia muito capaz. E Jesus faz um desafio para ele. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me, venha ser meu discípulo, né? Veja bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas, Jesus não é contra o rico, Jesus não é contra o pobre.
a questão aqui não é ter dinheiro, a questão é ser possuído pelo dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é bênção, e o dinheiro é um instrumento, inclusive, para resolver muitos problemas e avançar o reino de Deus e proclamar as boas novas do reino de Deus. O dinheiro é um recurso que, bem utilizado, é uma bênção. Mas o problema aqui não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ser rico, mas ser ganancioso. O problema não é ter, mas é ter com avareza. Então aquele jovem, ele se achava muita coisa. Ele era apegado. Jesus olhou naquele jovem lá dentro da sua alma e percebeu que aquele jovem faltava muito para ele chegar no reino dos céus. E Jesus faz um desafio para ele, porque a proposta de Jesus é o discipulado, é ser transformado. Jesus fala para ele: vai, vende e me segue. Deixa para trás esse sentimento que você tem de orgulho, de achar que é autossuficiente, de achar que o dinheiro vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Deixa isso para trás. Foi o próprio Jesus que falou assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus sabia que aquele jovem, ele estava com dificuldade de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus amou aquele jovem, né? Jesus amou, mas aquele jovem, ele tinha algo ali, né? Ele tinha orgulho, ele tinha avareza, ele se achava muito bom, ele se achava cumpridor dos mandamentos. E Jesus então precisa mostrar para ele algo a mais, né? Jesus, talvez numa visão de uma pessoa comum, acharia aquele jovem muito bom, acharia aquele jovem preparado para o reino de Deus, mas Jesus filtrou aquele coração. E eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. O que precisa ser resolvido em nossas vidas para ser um discípulo de Jesus? Nós hoje, o que nós precisamos fazer? O que precisa ser resolvido em nosso coração para ser um discípulo de Jesus? Se fosse eu, se fosse você, que tivéssemos aquele encontro com Jesus, o que será que ele nos diria? O que será que ele falaria para nós? Será que nós receberíamos a mesma resposta de Jesus? Ele encontraria em nós uma autossuficiência, um orgulho? Será que ele encontraria em nós um sentimento de suficiência, de autossuficiência? Não, eu cumpro isso, Senhor, desde a minha mocidade. Mas o que ele quer encontrar em nós, irmãos, é um coração humilde, um coração disposto a obedecê-lo. Talvez aquele jovem vendesse tudo o que ele tivesse, que não era essa a proposta de Jesus. Ele teria tudo de novo novamente, mas ele teria se desprendido do seu orgulho, daquilo que o amarrava. O que Jesus estava dizendo ali não era somente uma questão de dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro, mas ter uma questão de vanglória, de orgulho, de soberba, e precisamos tratar isso em nosso coração, deixar Jesus tratar em nosso coração a nossa consciência de que somos tão carentes da sua graça, de que somos tão limitados, tão humanos, tão frágeis, e que sem a misericórdia dele nós não conseguiremos alcançar a salvação, a vida eterna. Quero orar com você, feche teus olhos. Pai, que mensagem forte, que mensagem desafiadora ao nosso coração. Pai, pedimos, como disse o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Pai, queremos colocar as nossas vidas, Pai, queremos, meditando na vida do jovem rico, pedir misericórdia, pedir graça, que por mais que nascemos em uma família cristã, por mais que obedecemos a Tua palavra, por mais que a vida toda buscamos trilhar, Pai,
na lei do Senhor, ainda estamos tão distantes de Ti, Senhor. Ainda somos tão alvos da Tua graça, da Tua misericórdia. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração ensinável. Pai, ajuda-nos a desprender-nos daquilo que nos afasta de sermos dignos de passar pelos portais eternos, de entrarmos na Jerusalém celestial. Dá-nos a graça, Pai, de apesar de sermos, Pai, bons observadores dos Teus mandamentos, ainda assim termos consciência da nossa fraqueza, da nossa malignidade e, se for necessário, deixarmos tudo aquilo que nos prende para sermos Teus discípulos, Teus seguidores. Pedimos assim, trata em nosso coração. Mostra-nos, Pai, as nossas áreas que não enxergamos e ajuda-nos a sermos melhores à Tua imagem e semelhança, a sermos Teus discípulos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.